todo o conteúdo pra trás, assim, não tinha nem como recuperar. Abre o microfone do Elias, já foi. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Rômulo. Bom dia, Elias. Prazer conversar com vocês nessa tranquila sexta-feira de manhã aqui em São Paulo, que agora realmente já estava meio parado, agora parou de vez. Então. Semana movimentada, mas a semana foi movimentada para vocês aí. Eu queria que vocês começassem relatando essa história, Paulo. Você falou que não foi a primeira vez que os bolsominions conseguiram derrubar você das redes. Eu não sei como é que eles fazem, isso daí são ataques orquestrados, né? Eles conseguem derrubar Instagram, Twitter, Facebook. Não sabia, foram todas as redes. Não, dessa última vez foi só o Facebook, da outra vez foi Twitter, Instagram e o Facebook também, né? E aí o blog também fizeram uma tentativa, mas o blog no final e o curso eles conseguiram derrubar rapidamente, mas já a gente conseguiu restabelecer. É uma coisa incrível, né, Romulo? A gente até e tem um lado legal disso, tá? Porque eu recebi um monte de mensagem de solidariedade e tal, e aí uma pessoa mandou um negócio incrível. Ele falou: olha, antigamente queimavam livros, agora derrubam sites, derrubam blogs, né? Então é a caça às bruxas do passado, né? Ou aquela coisa eu até me senti no Index Librorum Prohibitorum, né? Que você deve lembrar, que era aquele índice que a igreja fez dos livros que eram proibidos de se ler e que deveriam ser queimados, né? Então até foi uma honra para a gente poder constar no Index Librorum Prohibitorum, né? Das patrulhas bolsonaristas, né? Agora, é incrível se você imaginar, a gente está fazendo um curso, né? Não é propaganda sobre China, o Elias até faz propaganda sobre China, porque ele adora e tal, ele é um chinófilo, né? Mas eu não sou, eu acho a China um caso fantástico, mas a gente está fazendo um curso para entender a China, né? Então, os caras chegam a ponto de ficarem incomodados com um curso que traz luz, né, para você entender melhor um processo, é um negócio de uma ignorância, assim, de um nível de trevas que é triste, né? Mas isso eu queria entender, não foi a primeira vez. Você não é comunista, você é, né, o desenvolvimentista, né, o keynesiano. Trabalho no mercado financeiro. Pô, então, mas por que os bolsominions não são contra o desenvolvimentismo? Eles são contra... Enfim. Da outra vez, qual foi o problema, o casus belli, para eles te atacarem dessa forma? Sempre que tem... da outra vez foi quando eu fiz aquele curso com a Laura Carvalho, Valsa Brasileira, né? O Valsa Brasileira tem uma história maravilhosa do Brasil, a meu ver é o melhor livro que retrata o que aconteceu no Brasil nos últimos... Até vou convidar ela um dia para vir aqui bater um papo com a gente, ela é brilhante, né? É o melhor livro que retrata o que aconteceu com o Brasil dos últimos 20 anos. Inclusive, ela é muito crítica ao PT, a Dilma, né? Ela é muito sensata, né? Só que tem uma leitura ali da crise brasileira que é uma leitura muito mais erudita, né? Muito mais técnica, não é aquela visão assim, o PT destruiu o Brasil, aquelas bobeiras, né? E aí o Bolsonaro retuitou, né? Ela é muito amiga do novo ministro da Argentina da Economia, que eu esqueci o nome agora, que aliás é uma fera, né? Um cara novo, ele foi orientado, ele é muito ligado, não sei se foi orientado, mas ele é muito ligado ao Stiglitz, né? Essa galera de fronteira, de política de desenvolvimento, política industrial. E ela é muito amiga dele, e aí ela deu parabéns quando ele virou ministro. Martim, sei lá, eu não me lembro o nome dele. Mas o cara é muito bom. Aí o Bolsonaro foi lá e retuitou, falando assim, olha, economista do PSOL elogiando o novo ministro da Argentina, né? E aí quando o Bolsonaro fez isso, o livro dela explodiu, assim, entendeu? Sei lá, 10 mil cópias em 2 dias e tal, né? Então eu acho que os caras acham que quando eu faço um curso de China, ou um curso do livro da Laura, que é maravilhoso, eu estou fazendo propaganda contra. Na verdade, não estou fazendo propaganda contra. Qualquer pessoa que é inteligente e estimula o debate e a luz, num momento como esse, faz propaganda contra, né? Porque o nível de imbecilidade e de ignorância é tão grande que qualquer pessoa que usar o bom senso vai ser tido como um cara que está atacando, né? Mas e no saldo, acabou no curso de vocês também aumentando a divulgação, esse ataque? Porque isso pelo menos tem que servir como dissuasão da próxima vez. Eles pensaram, olha, quanto mais vocês fizerem isso, mais divulgação vocês dão. Teve mais interesse ainda por cima? No final da história, passados 2, 3 dias lá, o Facebook eu consegui restabelecer hoje, só para você ter ideia, né? Um trabalho horrível, porque você tem que ficar, troca e-mail, manda, aí o cara certifica, aí aquela burocracia, mas no final do dia acabou que a gente teve mais inscrições, a gente reabriu, as inscrições estão abertas até hoje, né? E eu me lembro do meu amigo Radiun Chang, né? Que é um economista brilhante, escreveu aquele Chutando a Escada e tal, e ele publicou um livro há uns 5, 6 anos atrás, que acho que era As 23 Coisas que Não Te Contaram sobre o Capitalismo. Foi um baita livro, assim,
escrito no Economia Sem Economês, e esse livro foi listado na Coreia como, eu não sei que loucura que eles fizeram uns anos atrás na Coreia, ele foi listado pelos militares coreanos como um livro que não deveria ser lido. Que doideira. Tinha uma espécie de um index librorum prohibitório na própria Coreia, há uns 5, 10 anos atrás, aí o Radin falou, cara, quando meu livro saiu nessa lista, eu vendi 100 mil cópias nos 15 dias subsequentes, porque todo mundo ficou curioso, né? Falou, porra, deixa eu ver o que tem nesse livro, né? Então o efeito acaba sendo oposto sempre. Pois é, Bolsominion, deixa de ser burro. Elias Jabbour, você já tinha sofrido esse tipo de ataque virtual ou foi a primeira vez? O seu debut? Sofri uma vez em 2015, quando o primeiro déficit público grande foi de 30 bilhões, e eu fiz uma brincadeira no Facebook colocando, Dilma, imprime 30 bilhões aí, fecha a conta, uma coisa assim, uma brincadeira, não foi? E aquele pessoal do Instituto Liberal de São Paulo, eles partiram para hackear minha página do Face, e eu tive mais de 600 compartilhamentos deles falando, olha, professor de economia falando isso, louco. Aí aquela coisa de destruição da minha imagem completa, vamos dizer assim, né? Assim, fiquei uma semana sob intensa pressão por conta disso, né? Então é muito comum isso, né? Hoje qualquer ideia que você tenha, por exemplo, isso é pela esquerda e pela direita, né? Porque, por exemplo, as minhas ideias sobre a China, ela não é aceita nem pela esquerda nem pela direita, né? Muitas vezes, né? Sabe? Então porque eu decidi construir conceitos próprios de análise, né? Porque eu não estava me contentando com o que estava aí, então sou muito rejeitado por ambos os lados da moeda, né? Então eu sei muito bem o que é isso, né? O que o Paulo sofre, por exemplo, ser desenvolvimentista no Brasil é um crime, né? É verdade. Tanto é que o ministro fala abertamente que conhece, que foi montado um modelo que demonstra que a intervenção do Estado na economia vai trazer PIB negativo e não acontece nada, né? Ou seja, o Paulo Guedes teria que ter o registro de economista dele caçado, né? Vamos dizer assim, depois dele falar certas coisas, né? E fazer certas coisas, né? Mas já passei por isso já, e às vezes eu passo assim, eu passo mais por uma censura branca, vamos dizer assim, né? Por ambos os lados. Acho que o meu caso é muito mais sutil, né? Eu fico mais invisibilizado do que, por exemplo, do que outra coisa, né? Por isso que muitas vezes eu converso com o Paulo pelo WhatsApp e eu agradeço muito, porque esse curso, por exemplo, eu não ideologizo em nenhum momento. O Paulo, eu faço uma análise concreta da coisa e tal. E esse curso ficou muito difícil agora me esconder do grande público do assunto da China, né? Sabe? Esses dias eu vejo, por exemplo, dos dois lados da moeda, quando fala em China é ditadura, esquerda e direita, né? É verdade. Se unem contra a China. E eu tenho uma visão diferente, né? É verdade. Então, o meu negócio é muito mais sutil do que atacar meu Face, do que... É uma coisa meio... A academia tem muito isso, não sei se o Paulo concorda, né? O que não é espelho na academia é feio, né? E como eu não concordo com nenhum acadêmico quando o assunto é China, nenhum acadêmico brasileiro, eu concordo com nenhum deles quando o assunto é China, vamos dizer assim. Eu tenho original. Eu sou crítico à visão de todos os sinólogos brasileiros, né? Certo. O verdadeiro crítico, ele não acredita nem em si mesmo, né? Então exatamente, eu sou hegeliano, então eu tenho muita dificuldade em sabe, ainda mais visões eurocêntricas sobre a China. Eu acho que tem uma visão, sabe, David Harvey é levado a sério no Brasil, Zizek é levado a sério no Brasil, ou seja, esse é o nível da esquerda brasileira, né? Alain Badiou, sabe? Esse tipo de coisa é levado a sério no Brasil quando o assunto é a China, né? É verdade. Olha só, enquanto eu faço o compartilhamento do link lá, eu já fiz a publicação no nosso site, no Expresso.com, nas 5 plataformas. Quem está nos assistindo, está vendo aí no canto esquerdo da tela a publicação lá no Telegram. Eu peço que você pegue esse texto aí e compartilhe no seu WhatsApp. Eu vou fazer o compartilhamento nas redes sociais do nosso link no YouTube. Eu peço que, se você está vendo em qualquer uma das outras redes que não o YouTube, que você tire um minutinho para ir lá, deixar sua curtida, deixar um oi no chat ao vivo, se está vendo no replay, um oi na seção de comentários, para nos ajudar na plataforma na qual a gente é mais prejudicado e sabotado, que é a plataforma do Google. Então, enquanto a gente ouve essas duas feras aí, você vai ver na tela eu fazendo o compartilhamento do link do YouTube nas minhas redes sociais. Peço que você siga o meu exemplo. Eu pediria para vocês dois contarem para a gente aí como é que foi a semana na economia, começando com o Paulo.
Essa semana o grande destaque foi, vamos dizer assim, os dados que começaram a aparecer da crise, né? Então agora as pessoas hoje em dia nesse mundo virtual, né, elas só conseguem enxergar a crise quando vem os dados mesmo, né? Então a gente teve uma primeira rodada aí de dados dramáticos, né? Você deve ter visto por aí de PIB na Europa, né? Veja que, claro que a crise aí começou, o Covid começou antes, mas o grosso mesmo, o período mais forte de quarentena vem a partir de abril, né? Março, abril, né? Porque janeiro e fevereiro ainda foram meses mais ou menos normais. Só que os dados do PIB do primeiro trimestre já foram catastróficos assim na Europa. A gente já está falando do pior PIB dos últimos 50 anos, já saiu dado de França, de Espanha, de todo mundo, né? Saiu o PIB americano também, com uma queda de quase 5% do PIB no primeiro trimestre. Lembrem que abril será bem pior, aquilo que eu disse. A previsão é que no segundo trimestre os PIBs caiam qualquer coisa como 20% ou 25%. Né? Então, nessa semana, esses dados vieram à tona. Né? No Brasil, a gente teve uma pequena aceleração do desemprego, mas ainda é muito pouco, né? Os dados ainda estão atrasados. Os Estados Unidos acumulado, quase 30 milhões de pessoas já pediram seguro-desemprego, né, de maneira acumulada. Né? Não dá para você colocar isso diretamente como desempregados, porque tem subemprego e tal, mas já aponta aí para um desemprego de pelo menos 15% da força de trabalho americana. Dado de consumo, mostrando o pior nível de consumo da história americana dos últimos 50 anos. Enfim, um tsunami de notícias negativas que agora aparecem na imprensa e aparecem nos jornais. Né? Os mercados, eles vivem num universo paralelo em que eles ficam antecipando o futuro. Né? Então, de um certo modo, tudo isso já estava antecipado. Né? Se você olhar as bolsas essa semana, elas até subiram. Né? O S&P, que é a bolsa americana, ela está se aproximando de novo dos 3 mil pontos, né? Que é quase não muito abaixo da máxima histórica. Né? Então, os mercados eles trabalham sempre olhando para o futuro. Então, o que está sendo anunciado agora já foi antecipado no preço dos ativos financeiros há um mês atrás. Né? E a grande novidade da semana foi os bancos centrais, de novo, vindo a público, fazendo o famoso whatever it takes, né, do Mário Draghi, né, dizendo que vão fazer o que for necessário, inclusive a Lagarde, né, na presidência do Banco Central Europeu, reforçando muito enfim, essa determinação deles. No Brasil saiu o Moro aqui, como vocês sabem, existiu agora um problema paralelo no Brasil, que é o medo da dissolução completa do governo Bolsonaro, nesse momento dramático em que a crise se acelera no Brasil, do ponto de vista do número de mortes e disseminação da doença, né? E o Guedes ganhou mais força, eles passaram o plano pró-Brasil para o Guedes, que significa dizer que eles vão matar o plano, né? Ele simplesmente quis puxar para ele para não ter plano, né? Me faz lembrar aquele plano Morgenthau, né? Tinha um secretário do Tesouro americano que desenhou um plano para destruir a Alemanha de vez no pós-guerra. Virar uma sociedade pastoril de 80 milhões de pessoas. Exatamente, mas o plano Morgenthau durou um mês, né? Porque eles viram que destruir a Alemanha não seria uma boa ideia, e aí eles mudaram para o plano Marshall, né? Mas é que aqui no Brasil os militares estavam tentando fazer um plano Marshall, mas a equipe econômica já se encarregou de transformar em plano Morgenthau. Né? Então, o Brasil corre esse risco aí, mais um problema, né, em meio a tantos problemas. Né? Então, é mais ou menos essa, de maneira bem resumida, né, foi assim que... Isso me lembra, sabe o que, Paulo? Quando no governo Dilma, ela começou com aquele projeto do trem-bala, ligando Rio e São Paulo. O Serra, que era governador de São Paulo, ele falou isso só muitos anos depois. Ele falou, não, eu quero entrar na discussão e colaborar e tal. E aí depois falou, não, eu entrei só para impedir. Era para atrapalhar, porque eu era contra o negócio. Elias Jabbour, sua visão aí, quais destaques você faria da semana na economia? Eu tenho 2 destaques, que é a recuperação da atividade econômica na China, que apesar de lenta, já atinge boa parte do seu setor produtivo, né? O que demonstra, mais uma vez, o grau de... A gente estava falando antes da conversa de racionalidade, né? O grau de racionalidade daquele Estado, vamos dizer assim, né? E o seu braço produtivo, né? Então, fica-se à espera de qual que é o próximo pacote fiscal para induzir mais ainda a economia chinesa, né? Então, isso seria bom para os países em desenvolvimento como o Brasil, que depende de exportação de commodity e tal. Agora, o que eu tenho visto no Brasil, além dessa questão política que o Paulo coloca muito bem, é que a imprensa, que elas estavam tanto quanto abalada nas últimas semanas em favor de impressão de moeda. Impressão é
uma figura de linguagem, né? E a favor de emissão de dívida para retomar a economia, e a imprensa estava baleada, ou seja, a Mônica De Bolle foi na Roda Viva e ela apanhou, mas o pessoal ficou meio assim. A imprensa voltou a se fechar em copas em torno da questão do problema fiscal pós-Covid, né? Uhum. Então, isso é um dado super preocupante, porque isso coloca o Brasil como um único bastião, Brasil, Paraguai e Honduras, né? Os únicos 3 bastiões do ultraliberalismo no mundo, né? Ou seja, em a imprensa brasileira, o que acontece é o seguinte: o jovem entra numa redação de um grande jornal, de uma grande rede de televisão, e eles ficam concorrendo entre si para ver quem é mais reacionário na economia, entendeu? E isso dá, por exemplo, numa Vera Magalhães, por exemplo, no Filho do Gianetti, que são pessoas completamente acéfalas em matéria de economia, mas elas falam em custo fiscal com uma tranquilidade assim tremenda, vamos dizer assim, né? Aquela história da dona de casa. O governo é a dona de casa. Aliás, a gente tem um artigo hoje, vou fazer uma propaganda, a gente tem um artigo na Folha hoje, assinado pela Mônica De Bolle, eu, Beluso, Fábio Terra, André Roncalha, com 6 economistas, discutindo um pouco essa questão da importância da emissão de dívida e emissão monetária, nesse caso dramático que a gente vive hoje. É curioso porque ontem a gente soltou o artigo... Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, sobre a sua coautora, hein, Paulo, no que você puder comentar isso. A conversão é genuína da Mônica De Bolle à heterodoxia? Porque ela, em 2016, ela fez uma campanha aberta pelo impeachment, falando que tinha crime de responsabilidade. Depois do Paulo do... Você tá convencido que ela realmente é genuína a conversão? Eu conheço ela não tenho uma relação de amizade com ela, conheço ela da imprensa, de ler as coisas dela, fiquei feliz dela ter participado conosco da assinatura desse artigo e da discussão das ideias, até porque acho que a gente precisa disso no Brasil, né, de reunião de pessoas para discutir, para debater. Mas, obviamente, eu me sinto totalmente surpreso, né, com ela e com o André Lara Rezende, né, que, a meu ver, foram as 2 grandes reconversões industriais, né? A gente fala muito de reconversão industrial, né? A gente teve 2 reconversões intelectuais fantásticas no Brasil. Né? E pelo que eu tenho visto, parece que sim, né? Ela tem assumido posições publicamente, ela fez um canal do YouTube, os artigos que ela tem escrito me parecem bastante keynesianos, estruturalistas, até um pouco MMT, por assim dizer, né? Então, olha, eu acho que ela está tão convertida, né? e naquela linha do Fernando Henrique, do esqueçam tudo que eu escrevi antes, que ela apagou todos os posts dela do Twitter, ela que está no Twitter há muito tempo, ela apagou tudo de fevereiro desse ano para trás. Então, toda a campanha dela pelo impeachment, falando que tinha tido crime de responsabilidade e tal. Quem for ao Twitter não vai encontrar. Elias Jabbour, queria comentar essa questão aí da conversão. 2 coisas. Que existe a falta de cultura acumulada entre os jovens economistas é tão grande que poucos se esquecem que o Hicks, ele é um grande... O autor, o Hicks, né, ele é o grande cara que diz o seguinte, olha, ele impõe um consenso entre heterodoxos e ortodoxos, né? Ou seja, olha, quando a casa cair tem que estar o Estado na economia. Então eu não estou entrando, eu não estou vendo nada de novo. Ou seja, os liberais e os heterodoxos conscientes sabem que o momento de Estado na economia. Isso não quer dizer que a Mônica De Bolle e o André Lara Rezende se converteram. Quer dizer que os 2 querem loucamente salvar o capitalismo. Entendeu? Não é conversão à ortodoxia, eu não acredito nisso. Eles viraram do nada heterodoxos, viram que era tudo... Não, eles querem salvar o capitalismo. É como o Keynes, ele sabia que o que aconteceu, ou seja, a União Soviética passou incólume a crise de 29, né? Exato. E o Keynes queria salvar o capitalismo de qualquer jeito. Eu só vou acreditar que eles se converteram completamente quando eles assumirem que a China é a maior engenharia social do mundo. Aí sim. Aliás, se eu puder até interromper, Rômulo, o Elias, ele é grande conhecedor dos sentimentos do Keynes em relação ao comunismo. Né? Tem um texto do Keynes famoso que é On Communism, né? E a gente sabe que o Keynes, ele era um reformista liberal. É exatamente o que o Elias está falando. Ele queria reformar o sistema capitalista para que ele operasse de maneira mais eficiente. Mas, Elias, fala um pouco para a gente aí desse texto do Keynes on Communism e das visões. Você que é um comunista keynesiano, né, por assim dizer, uma metamorfose ambulante, conta para a gente um pouco aí dessa visão que você fala um pouco no curso também, isso tudo transparece nas aulas, né, e no curso, mas conta um pouquinho mais para a gente aí, que você talvez seja
o keynesiano que mais conhece o comunismo e o comunista que mais conhece Keynes? Primeiro que, por exemplo, o Will Skidelsky agora andou assumindo que o Keynes se inspirou nos planos quinquenais para escrever a teoria geral, né? Ou seja, só o Tecla Sapio Skidelsky que é o maior e mais importante biógrafo do Keynes, tá? Eu sempre discuti com os keynesianos, que eu nunca me conformei que o do Keynes nunca... Porque ele foi na União Soviética em 29, se não me engano, 26 ou 30 e pouco, e sim, voltou completamente horrorizado, né? Ou seja, o comunismo, aquela coisa do Estado. Ele fez um texto virulento chamado On Communism, né? Que é muito virulento. Só que logo em seguida ele escreve a teoria geral, né? Vamos dizer assim. Então, e na minha cabeça, por exemplo, né, o Keynes ele era um gênio, mas não era um gênio a ponto de criar uma teoria da intervenção do Estado sobre o ciclo econômico. Logo depois ele teve a União Soviética, né? Ou seja, é muito complicado. Eu nunca acreditei que o Keynes não se inspirou na Gosplan, vamos dizer assim. E outra coisa que eu vejo Só enquanto você pensa, só para completar, a coisa da moeda do Keynes é muito a moeda em Marx, assim, ele evita a todo custo citar o Marx. Eu acho que tem uma passagem só no Collected Writings, não é nem na teoria geral, que ele cita o Marx, né? Mas a visão de moeda dele, né, e isso o Peluso nos ensina com maestria, né, a visão da moeda em Keynes, ela é basicamente uma visão do Marx, né, da função da moeda de representação da riqueza social, né, vamos dizer assim, da instituição que reconhece o que é riqueza perante toda a sociedade, né? E é engraçado, porque, obviamente, como o Elias disse, o Keynes ele queria evitar a todo custo de ter a sua imagem atrelada ao comunismo, né? Mas é certo que ele se inspirou muito no que ele viu ali, né? Aí, um tempo atrás, eu lendo o jornal, vejo o Will Skidelsky falando, olha, o Keynes se inspirou nos planos quinquenais. Aí mandei um e-mail para todos os meus amigos keynesianos, olha, eu estava certo, né? Sabe, não que seja, eu estava certo, você sempre negando isso, né? E, por outro lado, que eu vejo, por exemplo, hoje, eu não vejo conversão desse pessoal aí, André Lara Rezende, Mônica De Bolle, nossa, porque eles continuam sendo liberais. E o liberalismo é o oposto do que nós defendemos em economia. Eles se assumem como liberais. A Mônica De Bolle, inclusive, na entrevista, ela fala, não, os liberais não são conquistados, sabe? Os liberais britânicos, né? Agora os liberais norte-americanos têm outra visão, né? Então... E eu só para concordar, no livro no último ou penúltimo do Lara Rezende, ele coloca todo o tributo dele ao Eugênio Boudin, né? Tributo ao Eugênio Boudin. Então, ao mesmo tempo em que ele reconhece essas coisas que, na verdade, já estão lá na teoria geral, até em Marx, né? De como a moeda funciona na sociedade e de como o governo pode e deve agir, ele, ao mesmo tempo, ele faz o elogio ao Boudin, da vocação agrícola. É claro que ele fala, olha, o Boudin em nenhum momento falou que o Brasil não deveria se industrializar, ou não deveria ter indústria. Mas é uma coisa meio secundária. O Boudin admite isso numa tréplica que ele faz ao Simonsen, lá numa nota de pé de página, assim. Então, só para reforçar o que o Elias está dizendo, eu acho que, assim, é difícil dizer se teve reconversão industrial mesmo. Talvez quando passar a crise, a indústria deles volte a produzir o que produzia antes, né? Só para terminar esse raciocínio, eu vou me convencer do contrário quando eles falarem assim, olha, a China conseguiu encontrar um caminho político próprio, sem copiar nada de ninguém, porque eles são uma sociedade autorreferenciada, e esse caminho próprio, e que fez aquela civilização se reencontrar consigo mesmo em 1949, levou o país, vamos dizer assim, a maior performance econômica da história. Aí sim vou acreditar que eles... Porque eles falam da China como ditadura, autocracia, monocracia, esse monte de... O que demonstra mais a falta de cultura deles, né? E para depois falar do desempenho econômico, né? Muita poupança e muita educação, ou seja, nenhum deles escapam disso. Quando eles escaparem disso, eu acredito que eles podem ter mudado, mas até então não me convence. Olha só, na semana passada, quando a gente conversou sobre a questão do curso, a gente falou, né, da coincidência temporal com a questão do coronavírus, eu perguntei para vocês se vocês achavam que a China ia, né, lidar melhor do que os países ocidentais na recuperação econômica, e a opinião era de que sim. Eu pergunto o seguinte, quem for ver o curso vai compreender por que poderia, nesse caso, obviamente quando vocês gravaram o curso não tinha, né, o impacto do coronavírus ainda, mas a pessoa tem ali as ferramentas para compreender por que a resposta e a recuperação na China seria maior, apesar de ser uma economia voltada para exportação?
Não, totalmente, porque a linha de condução, que é o planejamento, né, esse planejamento inteligente, aquilo que eu brinquei, a China está num New Deal permanente, né? Então, em todas as aulas do curso, praticamente todas aparece isso, né? A gente tem 40 aulas feitas e gravadas, né? Em todas as aulas, de uma maneira ou de outra, a gente volta na questão do planejamento e da competência do Estado chinês, né, de planejar a atividade econômica de maneira inteligente, ou seja, de usar o mercado com sabedoria e não entregar o planejamento ao mercado, né? E o Elias bate muito nessa tecla da palavra planejamento, e planejamento não é no sentido de onisciência e onipresença, em que se determina tudo e o que será produzido. E né? microcontrole, não é microcontrole. Exatamente, exato. Até se você pensar na coisa da Gosplan, do Kremlin, do cara baixando uma portaria lá em Moscou dizendo que tantas botas serão produzidas, né? Não é isso, né? Eles tiveram a habilidade de usar o sistema de mercado com inteligência para preservar um pouco dessa chamada eficiência locativa. É um pouco a coisa do técnico de futebol, né? O técnico, ele não sabe qual jogador vai fazer gol, que horas, em qual jogada, mas ele articula o time e o time joga melhor. Então é isso que a gente vê no Estado chinês, né? Desde os planos quinquenais, a toda, enfim, no modelo chinês, né? Vou passar a palavra para o Elias para ele contar melhor para a gente isso, mas isso está no DNA vamos dizer assim, do Estado chinês, e agora vai ficar muito claro. Você vê, essa semana já começaram a sair os dados de China, que o Elias destacou. A China praticamente não tem crise mais, é um negócio impressionante. Os PMIs da China já voltaram no patamar anterior. Claro que tem problemas de dados ali, a gente brinca que tem um goal seek, né, de Excel, que o PIB sempre cresce o quanto que eles querem que cresça, né? Tem um problema de credibilidade dos dados e tal, mas mesmo assim, eu me arriscaria a dizer que talvez o PIB na China nem caia esse ano, ou se cair, vai cair muito pouco, né? Então, realmente é um outro universo, né, Elias? Se você puder falar um pouco desse universo do planejamento, né, que você tão bem discute nas aulas e no curso, né? Porque uma das ideias do curso foi tentar ser o máximo possível racional, ou seja, em nenhum momento ser levado pela emoção quando fala de um tema tão apaixonante, que é o desenvolvimento econômico. Então, eu coloco, por exemplo, que o grande fato econômico do século XX foi a planificação econômica, né? Então, a Revolução Russa, ela inaugura, a partir delas, as condições institucionais para instituir o planejamento como prática de governança de uma sociedade, e o conceito keynesiano faz isso pelo lado do mundo capitalista, né? Enquanto que a China, eu acredito que ela inaugura um nível superior de planificação econômica no século XXI, que eu chamo de nova economia do projetamento, ou seja, uma economia que ela funciona com restrição zero, e com o Estado capaz de fazer as mudanças institucionais necessárias antes de chegar a algum ponto de estrangulamento da economia. Então, isso gera, vamos dizer assim, soluções de continuidade, né, que não afetam o desempenho econômico de forma alguma. Nenhuma guerra comercial é capaz de afetar, porque eles podem mudar o compasso, o giro do compasso para a economia para os setores, ou seja, aquelas coisas da transferência intersetorial de recursos, ou seja, que é um grande drama na economia. Eles fazem isso de uma forma muito eficiente, vamos dizer assim, na China, né? Então, eles inauguram uma nova dinâmica de acumulação, que eu acho que é isso, né? E que faz com que aquela economia funcione no automático, praticamente, né? Elias, eu estou me segurando aqui para não fazer uma pergunta, mas eu vou falhar nesse intento, porque eu sempre me arrependo depois que eu faço, porque isso acende paixões, aí vai ficar 40 minutos o chat só falando disso. É a mesma coisa que se falar o nome Lula e Ciro Gomes, as pessoas esquecem que a gente vai falar, vai ficar lá. Mesma coisa. Então, assim, mas eu vou perguntar, mas peço para você ser sucinto, porque você... a gente conversava até antes de entrar no ar, assim, tem uma pegada muito pragmática com relação ao socialismo científico, digamos assim. E aí você está falando dentro do grande mérito desse planejamento econômico soviético, que, grosso modo, se dá sob Stalin. Então, na polêmica aí que divide trotskistas e pessoas que estão tentando reabilitar o stalinismo, não muito e tal, você não se filia nessa, você olha só alguma coisa, você vê mérito, por exemplo, na figura do Stalin na liderança da União Soviética para fazer esse planejamento econômico, enfim, mas muito sucintamente, porque o pessoal vai ficar falando milhões de anos lá no chat. Do Trotsky, do Stalin, conta pra gente aí um pouco deles e onde você se posiciona, que eu quero ouvir também. Não, o primeiro que eu acho que são discussões muito anacrônicas. Eu sou um cara, por exemplo, que eu não quero substituir eu não quero discutir por que a substituição de importações do Brasil parou. Eu quero entender por que as coisas estão dando certo na China, ou seja,
Por exemplo, na década de 50, eu estaria muito mais preocupado com a matemática computadorizada que surgia na União Soviética do que com o atraso econômico brasileiro, ou seja, eu quero discutir o que está dando certo lá na frente. Em relação a Trotsky e Stalin, eu tenho uma posição que é uma posição mais geral, assim, de uma visão de estadista, né? Ou seja, o Stalin acertou 70 e errou 30, na minha opinião. E ele acertou justamente ao aplicar o programa econômico que o pessoal trotskista, vamos dizer assim, ensejava para a economia soviética, que era uma economia que bloqueada, não podia fazer comércio internacional com ninguém, vamos dizer assim, então ela tem que partir para uma dinâmica de acumulação de relações desiguais entre campo e cidade. Esse é o chamado modelo soviético. O Stalin, ele aplica esse programa. O grande problema foi que foi transformar esse programa no modelo de socialismo. Então, o socialismo é aquilo que o Stalin promulgou na União Soviética, né? Então, eu acho que esse foi o problema. Agora, a figura histórica do Stalin é é a minha opinião, sendo sucinto, é uma das figuras mais essenciais do século XX, vamos dizer assim. Eu, particularmente, acho, né? Por vários motivos, né? Se eu for elencar aqui, vou ficar meia hora falando. Mas eu não sou daqueles que acham que o Trotsky é uma figura dispensável, né? Eu acho que o Trotsky, ele teve muita importância durante o processo de Revolução Russa. Agora, caiu pelos próprios erros, né? Em uma sociedade, vamos dizer assim, quase medieval, que era a Rússia, né? Ou seja, ela combinava atraso e dinamismo ao mesmo tempo, ou seja, Idade Média, Idade Contemporânea, não sobrou muito espaço para um cara com as vaidades do Trotsky naquela circunstância, né? Vamos dizer assim, né? Agora, eu acredito que o Stalin ele foi uma figura fundamental do século XX. Eu não faço julgamento do Stalin com moralismo, não. Eu acho que ele cumpriu a tarefa histórica que a história colocou para ele, né? Eu vejo dessa forma. Posso fazer um programa sobre Stalin em outro momento, não agora, mas a minha opinião é essa. Foi uma figura histórica fundamental. Eu próprio acabei de violar uma regra que eu coloquei aqui, porque a gente teve polêmicas assim, muito apaixonadas sobre essa questão aí no início do ano, ao ponto de não aguentar. O programa tinha sido O programa tinha sido sequestrado por debates intramarxismos e tal. Eu falei, gente, mas como assim? O Brasil acabando, e a pessoa falou, não, porque eu sou o verdadeiro marxista, você é o contra e tal. Tem uma figura que eu admiro muito, apesar de ele ser um supremacista branco, mas eu admiro muito, que é o Churchill. Né? É verdade, supremacista branco. Eu fico com as opiniões do Churchill sobre Stalin. Ou seja, era eu, Roosevelt e Stalin. De longe, o filho de sapateiro era o mais preparado de todos, politicamente. Então eu vou mandar para você... Você entende francês? Sim. Eu vou mandar para você um documentário sobre... que é da TV Pública Francesa, dos bastidores da Conferência de Yalta, com as anotações de cada um, eles fazem meio que tem cenas de dramatização, mas assim, sensacional, mostrando aquela coisa que os quartos estavam grampeados e tal, e não sei o que, essa dinâmica. Eles desenharam o século XX, esses três caras desenharam o século XX. E desenharam o mapa mundi também depois, isso aqui é pra você, isso aqui é pra mim e tal, ali naquela conferência, disse que teve uma hora que foi no guardanapo, assim, olha, não, vem cá, então aqui a questão, a Grécia, a Iugoslávia... Eles mostrando isso, mas é sensacional. Mas eu tinha proibido essa questão aqui, então, porque o Brasil acabando e o pessoal querendo dizer se era Trotsky, Stalin e não sei o que e tal. E outra que eu tinha proibido, falar se Getúlio Vargas tem que ir pro inferno por ter ou não ter deportado Olga Benário. Eu falei, gente, mas assim, a gente tá acabando, a gente tá caindo no precipício, vai, não, porque ele era simpático do nazismo, mandou ela pra morte, não sei o que e tal, o outro falando, mas ele não previu o futuro, como que ele ia saber, era o país de origem dela, e tal, isso aqui, olha, assim, uma discussão até, eu acho interessante, tenho minha opinião, já dei minha opinião, mas assim, temos coisas mais urgentes, quando a gente pudesse dar o luxo, a gente discute Trotsky, Stalin e tal, né, se a revolução deve ser internacional já desde o início. Eu acabei de fazer um post defendendo o Getúlio Vargas aí. O Mao Tse Tung, por exemplo, uma discussão que vale, por exemplo, para hoje. Em nível de sucessores, os sucessores do Mao Tse Tung foram muito melhores do que os sucessores de Stalin, né? Eu acho que ou seja, o Deng Xiaoping não era um Khrushchev, por exemplo, né? Então... Fala dos sucessores, então. Aproveita já que a gente está no registro do curso, e acho que é uma história legal de se contar, né? Fala dos sucessores do Stalin na União Soviética, e por que ela sucumbiu, e dos sucessores do Mao na China, e por que a China prosperou, porque eu acho que muito da história do fracasso do regime soviético se deve a isso, e do sucesso do regime chinês se deve a isso, se quiser contar. E aí eu vou pegar uma carona nessa pergunta, que é o seguinte, né? O Stalin, ele é conhecido pelos expurgos, né?
tirar os rivais, inclusive, até simbolicamente das fotos. Mas porque ele se sentia ameaçado também, talvez paranoico, talvez justificadamente. Então, há uma dificuldade na preparação da sucessão, porque a mosca azul pode picar o sucessor, né? Enquanto o príncipe não deu golpe no pai para pegar. Então, por que o Mao Tse Tung se sentiu seguro, de repente, para já ir preparando a sua sucessão? Não sei se é o caso, você vai dizer. E o Stalin morre daquela forma. Algumas pessoas, inclusive, né, desconfiam da história lá do AVC que ele teve e tal, que talvez tivesse sido envenenado, e sem deixar, né, uma sucessão estruturada como foi na China. É um dilema essa questão de você deixar muito claro quem é o sucessor e, né, arriscar... Na China também não houve muito claro quem era o sucessor, né? Em nenhum dos dois casos havia muito claro. Eu acho que a União Soviética começa a degringolar justamente quando Khrushchev denuncia os chamados crimes de Stalin, porque aquilo é uma desmoralização completa do próprio sistema perante o povo, né? Certo. Ou seja, a União Soviética nunca mais foi a mesma depois daquilo, ou seja, você tem um cara que comanda um país no momento mais crítico da história daquele país, em mais de 700 anos, e esse cara, depois daquilo, passa a ser desmoralizado, ou seja... Você nega Stalin hoje, depois você passa a negar o Lenin, depois você passa a negar o Marx. Ou seja, foi isso que aconteceu na União Soviética, né? Essa sucessão de negações, né? Enquanto que na China ocorre o contrário, ou seja, o Deng Xiaoping, ele chega ao poder, ou seja, ele foi expurgado 3 vezes por Mao Tse Tung, só que ele fala o seguinte, né? Não, ele fala o seguinte, Mao Tse Tung foi o maior... Sem o Mao Tse Tung, a China estaria mais 100 anos no escuro, e ele é o pai da China moderna, vamos dizer assim, e ele acertou 70 e errou 30 como qualquer estadista. Né? E a partir daquilo, ele abre condições objetivas para formar uma institucionalidade que resolvesse a questão da sucessão. Então, Elias, antes disso, conta para a gente dessa transição e dessa relação Mao Tse-tung e Deng Xiaoping, que você conhece tão bem. O Mao Tse-tung sabia que o Deng Xiaoping ele era o mais preparado de todos para assumir a liderança da China. Só que ele buscava o tempo inteiro um contraponto entre direita e esquerda dentro do Partido Comunista Chinês, de forma que nenhuma facção ou outra tomasse o controle de vez. Certo. Né? Então ele buscava isso porque ele acreditava no caos como uma forma de se alcançar a virtude, vamos dizer assim. Ele taoísta, o Mao Tse-tung, a cabeça dele é de um camponês taoísta, né? Então ele buscava esse equilíbrio de força dentro do Partido Comunista. Agora, as circunstâncias históricas, ou seja, a crise do Fordismo, a crise do socialismo, já na década de 70, e o sucesso do Sudeste Asiático, vamos dizer assim, levou o Deng Xiaoping à vitória, vamos dizer assim, e a aplicação de um programa que está dando certo, né? Ou seja, eu acho que é um pouco isso, Paulo, porque senão eu falo durante horas sobre isso, assim, eu tenho muita coisa a dizer. Você acha que o que a gente vê na China é uma NEP de longuíssimo prazo? Eu sou contra essas coisas de NEP, de comparar com NEP, eu acho que a NEP ela foi uma resposta histórica para um Explica NEP aí, eu falei como se o pessoal soubesse o que é NEP. Boa. Aí é uma ideia muito própria também. O Lenin ele percebe recursos ociosos na agricultura, ou seja, o que uns chamam de poupança, outros chamam de recursos ociosos, que para mim é muito mais sofisticado que poupança, porque poupança é meio terraplanista esse termo, né? Ele percebe que a válvula de escape da economia soviética seria a permissão dos camponeses ao acúmulo individual. Isso reorganizaria o comércio soviético e, numa outra ponta, a concessão de grandes minas de carvão, de petróleo para os países estrangeiros em troca de transferência de tecnologia, não é? A China aplica isso em 78, só que ela aplica isso como estratégia de desenvolvimento, né? Não como a União Soviética aplicou em 19 e 21, como uma solução imediata para uma questão imediata, né? É tipo o Brasil, né? O Brasil é você abrir para consumir tecnologia importada, né? E não uma tentativa de produzir tecnologia, né? Exatamente. Então eu não vejo assim, eu acho que existe na China hoje uma coisa nova, e tem que ser criada uma outra teoria para entender aquilo. Tá? E que não cabe essas comparações históricas mais, eu acho. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, Rômulo, plantão urgente, plantão aqui. Acabou de entrar uma notícia de que a China anunciou que vai abandonar o PEG dela com o dólar. Nesse minuto aqui me mandaram 48 mensagens de que
a China anunciou que vai deixar o yuan se apreciar em relação ao dólar. Então, eu nem tive tempo ainda de ler a notícia com calma, mas aproveitando que estamos os três reunidos aqui, se isso for verdade, isso é uma decisão incrível deles, porque se eles permitirem uma grande valorização do yuan em relação ao dólar, isso vai provocar essa reconversão da China no modelo mais baseado em consumo, né? Veja o que eu estou falando aqui sem ter lido a notícia no detalhe, tá? Só para aproveitar que está quente aqui, né? Não, e isso se soma àquela história da criptomoeda que eles lançaram, né, essa semana e tal, e o pessoal falando que isso aí já era um enfraquecimento do dólar, e um requisito, né, para o yuan começar, talvez uma perspectiva de enfraquecimento do dólar enquanto moeda global, era justamente ele deixar de ser uma moeda atrelada ao dólar, porque ele reforçava o dólar como referência, certo? Exatamente. Então a notícia que me chega aqui é que eles estão enfraquecendo e tirando formalmente esse PEG, né, do yuan contra o dólar. A gente, agora sem querer fazer propaganda do curso, né, Elias, a gente discute bastante faça propaganda do curso, faça a propaganda. Esses hackers desgraçados, essa raiva que eles dão. Ao tirar esse PEG, né, eles vão provavelmente permitir uma apreciação, uma valorização da moeda chinesa muito forte em relação ao dólar, o que tem consequências imediatas do ponto de vista do regime de acumulação e de funcionamento da China. Vale dizer, eles vão transferir o funcionamento mais para o mercado interno, para consumo, porque eles vão aumentar o poder aquisitivo dos chineses na medida em que o yuan se aprecia e vão tirar um pouco do poder de fogo de exportação dos chineses na medida em que o yuan fica mais apreciado, ou seja, vai na linha de reduzir a dependência da economia chinesa em relação ao resto do mundo, que é exatamente o que a gente falava, né? No momento em que o mundo está na lona, não faz sentido você pendurar a sua demanda agregada no mundo que está na lona. Faz muito mais sentido você tentar usar o seu mercado interno e a sua potência de consumo e de classe média para criar impulsos de demanda. Então, enfim, não analisei no detalhe ainda, acabou de chegar a notícia aqui do plantão, né? Mas me parece que é um pouco nessa linha do que a gente tem falado no curso, né, Elias? Do que a gente sempre discute da capacidade do Estado chinês de se readaptar, né? Lembra que o Darwin nos ensina que a espécie que sobrevive não é a mais forte, é aquela que tem maior capacidade de adaptação, né? Aí na volta, depois do Elias falar, Paulo, vou perguntar se você gosta daquele site Evonomics, o pessoal que foi pegando coisas da evolução e vendo a aplicação da economia, vice-versa e tal, eu acho isso um barato. Elias. Não, acho que isso vai no encontro também, que no curso nós falamos que o desafio chinês é ela girar o compasso para o consumo em detrimento do investimento, né? E num país capitalista normal, um país que exporta muito, sofrer um baque desse da moeda, o lobby dos exportadores talvez até impedisse uma coisa dessa, né? Como existe eu não sou weberiano, tá? Mas como existe uma certa autonomia do Estado em relação aos seus empresários privados, principalmente, isso acontece, né? Ou seja, o Estado ele toma decisões autônomas, né? Independente do que vai achar os empresários, os setores produtivos, etc. Isso se vê também na capacidade que eles estão tendo em abrir um mercado voltado para carros elétricos, né? Coisa que nos Estados Unidos não é possível, né? É muito difícil nos Estados Unidos abrir uma ferrovia por causa do lobby do petróleo, enquanto que na China não, né? Ou seja, isso que você está falando, Elias, é fundamental, cara, porque quando a gente estuda o modelo asiático, a gente vê que o que explica o sucesso asiático é essa chamada capacidade de insulamento da burocracia estatal, mas tem um insulamento ótimo, porque não adianta eles se isolarem no planeta deles, mas não adianta eles estarem conectados com os interesses presentes, porque está muito conectado e arraigado com o status quo, não te permite fazer transformação estrutural, porque o status quo não deixa você mudar as leis. Então, esse insulamento de planejamento, ele é chave, porque ele que permite projetamento, né, como você diz, Elias, ele que permite a criação institucional, e, por exemplo, os carros elétricos, né? Hoje a BMW se instala na China, porque a China, e inclusive em Wuhan, tem o maior ecossistema tecnológico de produção de carros elétricos do mundo. A BMW foi para lá, não por nada, foi para lá para usar o ecossistema de engenharia produtiva que a China montou. Então, isso que você está falando é realmente fundamental. Exatamente isso. Então, as diferenças da China em relação ao resto do mundo. Aliás, tudo coincidiu, né? Tá falando disso aí antes da conversa nossa, vem essa notícia, vem essa questão do que o curso coloca, de que ao longo do tempo um elemento da demanda agregada vai se tornando preponderante em relação aos outros, e hoje o consumo volta a ter destaque como motor de acumulação, como foi na década de 80, né?
eu trabalho muito com ciclos na minha cabeça, né? Ciclos de Kondratiev, ciclos juglarianos, eu tenho muito claro isso na minha cabeça, né? E a minha cabeça funciona em torno de ciclos, né? E eu transmito isso no curso também, né? Eu busco, assim, fica muito claro para quem vê o curso, nas minhas aulas, essa visão de ciclo o tempo inteiro, né? Tem gente que não gosta, mas... Enfim. Isso aí. Não, essa notícia aí é tectônica, essa história de deixar... Mas, ô Paulo, ao mesmo tempo, isso não é o que o Donald Trump gostaria que a China fizesse? Ele sempre conversava aquela coisa, não, tem que valorizar, vocês manipulam o câmbio e tal. Então, ao mesmo tempo, isso não ajuda na retomada também no Ocidente? E eu quero falar do Evonomics, porque eu sou fã do Evonomics, tá? Na sequência eu vou falar do Evonomics, mas por um lado, é exatamente o que o Trump queria, né? Ele queria forçar a China a fazer a mesma coisa que eles fizeram com o Japão no período do Endaka, né? Que foi a apreciação do Ien, nos acordos do Plaza e do Louvre, que destruíram a potência exportadora japonesa ali na quadra 87-90, depois até contribuiu para criar a bolha imobiliária e a bolha acionária no Japão. E a luta, né, do Peter Navarro, né, que é aquele braço direito de Trump para assuntos China, ele tem aquele documentário maravilhoso que é o Death by China, né? Quem não assistiu, assina, Death by China, em que ele põe a destruição dos Estados Unidos na conta da China, né? E um dos grandes pilares da luta dele, do Trump e da equipe, era apreciar o yuan para tirar essa potência exportadora. Os chineses são muito pragmáticos, então, veja, de novo, eu não analisei no detalhe ainda a notícia, mas a minha percepção é que, pragmaticamente, para já, como o mundo está na lona, não adianta você ter um câmbio super competitivo para exportar para ninguém, para uma economia que não demanda, né? A economia mundial, ela implodiu, ela morreu no momento. Talvez daqui um ano e meio, 2, ela se recupere, mas no momento, me parece que o mercado interno chinês é uma força de propulsão, de geração de demanda, mais relevante até do que a economia mundial. Então, uma apreciação do yuan, da ótica da China, neste momento, faz sentido. Então, seria muito menos ceder à pressão dos americanos e muito mais tomar uma medida, vamos dizer assim, pragmática, tendo em vista os seus interesses, né? Porque ela aumenta um pouquinho o poder de compra dos salários, né? Mais do que já subiram, e ajuda um pouco o motor da economia chinesa, e esse é um grande desequilíbrio, né, Elias e Rômulo, um dos grandes desequilíbrios que a China carrega até hoje. Por que ajuda? Porque os insumos importados ficam mais baratos relativamente? Por que ajuda? Exatamente, porque o salário real em yuan vai aumentar, porque tudo que a China importa vai ficar mais barato, né? Okay. Então isso é uma transferência de renda para o consumidor chinês. Tudo que a China importa da Ásia, da Europa, da América Latina, é justamente o contrário da sobrevalorização cambial que a gente teve. É exatamente um pouco do contrário do que eles vão fazendo, que é a subvalorização, e praticar a sobrevalorização cambial que a gente teve no Brasil, né? O câmbio apreciado, ele turbina consumo, né? Certo. E o Evonomics, que você ia falar aí. E Evonomics, cara, eu sou fã do Evonomics, né? E eu gosto muito daquele ativista que é o Eric Hanauer. Não sei se você conhece, é um bilionário americano, ele é um dos nomes, talvez o principal nome por trás do Evonomics. Ele é de Venture Capital, lá do Vale do Silício, ele ficou bilionário e resolveu investir nisso. E ele é totalmente simpatizante a essas ideias mais heterodoxas de economia. E mais do que isso, ele tem um livro muito legal que é o Gardens of Democracy, né, em que ele mostra a importância, que até conecta com a nossa discussão de China, Gardens of Democracy. Ele mostra a importância do Estado pilotar e cultivar os mercados, né? Na verdade, esse Gardens of Democracy vem da ideia de que o seu sistema econômico é um jardim. E um jardim, ele precisa ser cuidado. Você não pode deixar qualquer merda crescer no seu jardim. Vem praga, destrói o jardim inteiro. Então, um belo jardim, ele precisa ser cuidado e cultivado, né? Então, ele usa essa metáfora do Gardens of Democracy, que é maravilhosa, e ele estimula muito essa discussão da complexidade econômica, de enxergar o sistema econômico como um sistema complexo. Então, ele traz as metáforas da biologia, por isso que daí que vem essa ideia de sistemas evolucionários, de sistemas complexos, e como vocês dois muito bem sabem, eu sou fã, né? Então, trazer a metáfora da biologia para a economia é um ganho gigantesco, na minha opinião, porque a biologia e esses sistemas complexos, eles trabalham muito mais com essa ideia de evolução, né? E é daí que vem toda a galera que escreve lá no Evonomics. Você pegar, por exemplo, o grande nome da complexidade hoje, não do desenvolvimento econômico, mas o pai da complexidade, né, que é o cara que eu sempre esqueço o nome, do Instituto Santa Fé do final dos anos 80, já vou lembrar o nome dele, eu tenho uns 3 livros dele aqui, ele tem uns textos maravilhosos no Economics, né, mostrando para a gente como você estudar a economia como um sistema complexo, dinâmico,
é muito mais interessante uma metáfora. As metáforas biológicas são muito mais ricas para estudar a economia do que as metáforas de mecânica, enfim, de mercados mecânicos e tal, que os economistas usavam, né? Até o final da nossa conversa eu vou lembrar o nome desse cara, porque ele é fundamental. O Elias, eu ia pedir o seu comentário se você também gosta dessa história do Evonomics, mas eu até relacionar o papo que a gente estava tendo antes de entrar no ar. Porque eu perguntei para eles dois, assim, discreto, né? Eu falei, mas vem cá, ô Elias, você é comunista, você é ateu ou não é ateu? Paulo Gala, você, o que você acredita e tal? Eu falei, eu pego um pouco de cada e tal. Primeiro eu fui agnóstico, depois... Aí eu falei o seguinte, não, porque, né, uma vez uma pessoa me falou assim, o comunismo... Aliás, eu acho que é a citação de alguém famoso que essa pessoa relatou, não lembro quem é o autor. Falou, o comunismo é uma fé, né, é uma fé cívica. E aí eu falei, né, eu tenho a parte prescritiva do Marx, não, descritiva, perfeito e incontornável. Agora, a parte prescritiva, e aí quando chega lá, para além do socialismo, né, a ditadura proletária, quando chega já no comunismo, eu falei, gente, isso aí é fé, ninguém viu, porque eu tenho sérias dúvidas. Aquilo, né, é um fruto, né, da era das ideologias, da razão, pressupondo que o homem é racional e que, né, ele vai ver o que é melhor, e hoje em dia a gente sabe, com a psicologia aplicada à economia, né, o Paulo Gala pode falar para a gente bastante disso, entende, dos viés cognitivos, né, a racionalidade limitada, tudo que a gente vê aí não é irracional, nós não somos irracionais, mas a nossa racionalidade ela é limitada, tem defeitos e tal, e aí com isso eu tenho dúvidas se a gente chega a essa lá, eu estou falando da parte já prescritiva, que é assim, como fé, é o salto de fé, aquilo que ninguém viu ainda, né? Eu não vi Jesus Cristo multiplicar pão, mas eu acredito. Então é a mesma coisa, também a galera não viu essa coisa do homem emancipado, voltando, né? Emancipado pelas máquinas, né? Pode voltar às coisas nobres, à filosofia, às artes, uma sociedade sem nenhuma hierarquia. E eu falei, olha, nós somos animais, né? Assim, muito especiais, animais muito especiais. Né? Eu nunca vi na natureza animais sociais sem hierarquia, né? Eu nunca vi. Eu falei, então é uma fé, se a gente crê que alguma coisa na gente é diferente que permite isso, ok, mas então, você que falou assim, que vamos polemizar de novo aqui, vai ter paixão no chat de novo. Aí o Elias Jabor falou, esquece esse negócio aí, isso aí, esse negócio aí, explica um pouco, se você concorda com a história do pegar lições da natureza, economics, e aplicar na economia, e a sua pegada muito especial e comunista, que não acredita no comunismo superação do socialismo. Não, a questão que não... Primeiro, eu fiz um livro agora na Itália, fiquei 3 meses na Itália no passado, eu fiz um livro que vai ser lançado no que vem pela Boitempo, em que o primeiro capítulo do livro, que eu escrevi com um economista italiano, é quebrar a noção do homo econômico, né? Então, nós vamos, por exemplo, analisar os behavioristas, né? Ou seja, os economistas do comportamento. E já existem provas assim, empíricas de que a tendência do homem é ser muito mais colaborador do que competidor entre si. Já existem evidências empíricas disso. Tá? Então, ou seja, a noção de que o socialismo ele não serve porque é contra a natureza humana, nós quebramos neste capítulo desse livro que vai ser lançado ano que vem. Né? Eu queria discordar depois. Conclui aí que eu vou discordar de você, só para manter a tradição de ter uma discordância. Maravilha. Claro, pô. Até porque tem problemas de amostragem no nosso... Vou concordar com a sua crítica, porque ainda nós temos problemas... Não, calma que eu não critiquei ainda. Conclui seu raciocínio aí. Mas o Che Guevara falava muito do novo homem, né? Ou seja, o novo homem que não era mesquinho, não tinha pequeno sentimento, aquela coisa toda. Eu acredito em novas relações sociais. E essas novas relações sociais não vão surgir em sociedades pautadas pela escassez. Né? Então, para que haja esse novo homem, você tem que ter um grau de abundância na sociedade, que a desigualdade entre eu e você fica imperceptível, vamos dizer assim. Então, enquanto nós não alcançarmos esse grau de abundância material, fica muito difícil falar em uma sociedade de nível superior. Entendeu? Então, falar em comunismo, por exemplo, é algo que está daqui 500, 600 anos, eu não vou me tratar daquele problema. Eu quero tratar do problema imediato que está diante de mim, que é construir uma sociedade que seja superior à capitalista, vamos dizer assim, dentro dos limites que o próprio sistema capitalista coloca para o mundo. Ou seja, hoje você vai ter uma empresa, por exemplo, num país socialista, essa empresa vai ter que ser regida na base da lei do valor, por exemplo. Como faz isso?
Não é? Ou seja, isso não está no Marx, isso tem que ser elaborado. Por isso que eu falo no curso do planejamento compatível ao mercado, que é um planejamento que vê na lei do valor então, no limite. Deixa eu pegar o gancho do Elias, porque eu vou concordar com isso e depois eu vou fazer a virada para discordar, né? O Elias me falando isso me faz lembrar de um ditado da minha avó portuguesa, né, falecida. Ela diz o seguinte: na casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então, o que o Elias coloca, e que eu concordo, é que é evidente que você tem uma sociedade que está gerando muito progresso material, como é a chinesa hoje, você tem um nível de concordância, um nível de generosidade ou de benevolência ou de cooperativismo muito maior do que uma sociedade que está em estado de quase guerra, como a brasileira, né? Então, eu diria que as condições materiais e o progresso material, né, ele é fundamental para entender esta, vamos dizer assim, relação entre seres humanos, né? Me faz lembrar uma frase do Alberto Camus, né, de que o problema da peste é que ela mata muitos corpos, mas mais do que isso, ela desnuda as almas, né? Então, quando ela desnuda as almas na crise, é aí que você vê esse lado guerreiro, competitivo e animal dos homens, né, como o Rômulo. Aliás, Rômulo, é maravilhoso conversar com você, porque você vai instigando a gente. E sem roteiro, assim, eu vou ouvir o que estão falando, já pensando. Nunca sabemos onde vai parar, a gente sabe onde começa, onde vai parar aqui. Mas é isso que eu falei, nossa conversa é um sistema complexo, né, que adquire vida própria e vai caminhando por searas naturais do movimento de um sistema complexo. Mas, enfim, então, eu falei isso daí e perdi a minha linha de raciocínio aqui, né? Mas nesse estado bruto, né, do homem é lobo do próprio homem, aí eu discordo do Elias, né, porque aí eu tenho uma visão bem, vamos dizer assim, robesiana, né, no sentido da importância do contrato social para defender o suicídio coletivo da humanidade, né, especialmente nesses momentos de crise. E aí, nesse sentido, eu sou mais contrário às ideias comunistas, por assim dizer, mas eu sou muito favorável às ideias socialistas. Por isso que eu me considero um economista mais esquerda, progressista. Em que sentido? No sentido de nivelamento de oportunidades, né? E aí até um pouco Stuart Mill, né? Eu gosto muito dessa visão de que o grande problema do sistema capitalista é o nivelamento de oportunidades. Ele é um sistema extremamente desigual. Ou até, se você quiser, o socialismo de mercado chinês, ele produz uma desigualdade enorme também. Você tem chineses que estão multimilionários, andando de Ferrari, então não tem essa, né? O dinheiro, o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. Você começa a botar grana no bolso do cara, muda. Então, eu acho que a beleza do sistema socialista, não é do sistema, é da perspectiva socialista, é que ela embute no Estado um mecanismo de reequilíbrio do sistema. Então, imposto sobre herança, um pouco a coisa da NBA, né? Que o cara que fica lá embaixo, ele tem o first pick, né? O first pick permite à NBA ser um sistema super competitivo, porque o cara que vence, você não tem o rich gets richer, né? O cara que vence, ele é o último a escolher o melhor jogador no draft do college. Então, o último colocado, tem sempre o privilégio de escolher o melhor jogador. Então, você embute no sistema uma espécie de um reequilíbrio automático, né? Exatamente. Isso torna altamente competitivo, Paulo. E é o contrário, do que eles chamam de espanholização do futebol, que você terminou só com 2 times, né? O sempre é decidido, ou quase sempre, é Barcelona e Real Madrid, ou pior de tudo, que é a francesização do futebol, que só é um time. É o Paris Saint-Germain, acabou. O orçamento todo, ele sozinho é 10 vezes todos os outros somados. Isso é a metáfora do sistema econômico. O que você está falando, Romulo, é exatamente o fenômeno de retornos crescentes de escala. Isso é natural de mecanismos desse tipo, em que você tem retornos crescentes. O grande fica gigante, vira a Microsoft, vira a Google, vira uma BMW, vira uma Mercedes. Isso é da lógica de sistemas que têm retornos crescentes de escala. E o único ente capaz de reverter esse mecanismo é um cara chamado Estado, é um cara chamado sociedade. É a regra da NBA, né? Essa regra que contrabalança. Então, numa perspectiva mais socialista, você precisa ter o Estado racional, e aí o Elias está coberto de razão, né? Razão no sentido de que você tem uma construção social racional que faz com que esse sistema funcione melhor, né? Que é o Guardians of Democracy. Só 2 pontos para concluir. Lembrei o nome, é Brian Arthur, tá? Brian Arthur é o grande pai da complexidade do Instituto Santa Fé dos anos 80. Número 2, sobre a racionalidade humana individual, concordo totalmente com você dessa coisa da irracionalidade, né? Tanto é que está explodindo as finanças comportamentais, né? Irracionalidade é forte, né? Ou racionalidade limitada. Racionalidade limitada, né? Adoro ler Nietzsche, né? Eu me considero um Nietzscheano, eu tenho aqui 100 livros de Nietzsche,
E para o Nietzsche, a razão é a mais forte das emoções, né? Então, a razão é uma vontade de controle, né? O Nietzsche, naquela virada que ele dá, né? Na verdade, se você é racional demais, tem alguma coisa errada com você, que você está querendo tudo controlar e tudo entender, né? Então, é uma emoção que tomou conta de você. Vale dizer, ser racional demais te leva a ser menos racional, né? Então, eu não sou tão fã, assim, do racionalismo, né? No sentido endeusado do termo, né? Eu acho que é um racionalismo pragmático, eu acho que a gente tem racionalidade limitada, mas a gente tem o lado límbico, o lado animal, o lado irracional, que também é muito importante. Né? Exatamente. E eu adoro olhar, tem um autor que eu não sei se vocês, do qual eu não sei se vocês partilham as visões, se vocês gostam, que é o Jared Diamond, um biólogo evolucionista que escreveu uns clássicos, um livro que ganhou o Pulitzer, né, o Armas, Germes e Aço, mas tem um livro anterior dele, que foi o primeiro que fez sucesso, que é o Terceiro Chimpanzé. Quem que é o Terceiro Chimpanzé? Nós somos o Terceiro Chimpanzé. Tem 3 tipos de chimpanzé na Terra. Os humanos, tem o chimpanzé estrito senso e o bonobo. E aí ele compara o bonobo com o chimpanzé, é totalmente diferente. Assim, o chimpanzé é super agressivo, guerras de clã, limpeza étnica. Eles constataram que o chimpanzé estrito senso, ele já mata por esganadura, ele pega a arma para matar, dá pedrada. E o bonobo, por outro lado, tem tensão social? Tem tensão quando um clã encontra outro? Tem. Como que eles resolvem? Fazendo surubas homéricas, todo mundo trepa com todo mundo, macho com macho, fêmea com fêmea, velho com criança, enfim e tal. Aí chega a pessoa estranha, né, fica, daqui a pouco já tá todo mundo trepando junto. E aí ele fala, né, e aí quando ele vai falando, o traço definidor do humano, então, por exemplo, o chimpanzé estrito senso tem a xenofobia. E aí, olha que doideira, no chimpanzé estrito senso, tem até limpeza étnica com estupro, assim, de técnicas de terrorismo. Então você domina um clã, aí você pega uma jovem do clã, aí o que pegou estupra a jovem na frente dos outros, pra eles verem. Coisa assim que quando você fala assim, com qual que a gente tá mais parecido? Com chimpanzé ou com bonobo, né? Mas enfim, então são coisas da natureza humana evolutivas, e ele coloca lá, não sei se todo mundo concorda, mas ele bota como definidor várias coisas interessantes, mas definidor do homem uma das coisas é a xenofobia, né? E que não é o caso do bonobo, pelo menos resolve de uma forma diferente. Mas por que eu comecei a falar do Jared Diamond? Nem lembro que eu comecei. Sim, porque eu tenho, assim, uma desconfiança com relação a essa história do bom selvagem, que o que estraga o homem é a sociedade, que se a gente, né, mudar, que imagina, tudo... Eu tenho, assim, eu tenho um pé atrás com essa história. Daí, mas, o Elias, comenta um pouco essa questão daí, se você gosta, né, dessa... Não, eu tenho dúvida. Primeiro que nada que eu... Mas só, antes de você responder só isso que eu ia falar, estamos nos aproximando das 1000 pessoas assistindo a gente apenas no YouTube, fora todas as outras plataformas. Eu peço que você está vendo. Se você estiver vendo em outra plataforma, você vai rapidinho lá no YouTube, deixa sua curtida. Se não fez isso ainda, assine o canal no YouTube, deixa seu comentário no chat ao vivo. Basta falar um oi pra gente aí, e depois também deixa nos comentários, que isso nos ajuda, e compartilha esse link do YouTube pra gente reforçar aí a nossa rede. Elias. Eu não vejo contradição nas coisas que o Paulo Gala coloca em relação ao socialismo. Até porque eu, por exemplo, existem polêmicas na esquerda e tal, e que eu acho polêmicas assim horrorosas, né? O socialista ele é um anticapitalista, ou seja, eu não sou anticapitalista, eu quero superar o capitalismo. Logo, por exemplo, eu concordo com o Mao Tse Tung, quando na década de 40 ele dizia o seguinte: nós temos que, antes de instaurar um regime socialista, nós temos que desenvolver o capitalismo aqui na China. O Mao Tse Tung dizia isso. Qual que é o sentido filosófico disso daí? É o sentido que, se não se engano em alemão, o Aufhebung, né, que é o de superação, né? Ou seja, é eu me apropriar do ponto mais alto daquilo que eu nego, né? Então, o socialismo, ele nada mais é do que a apropriação de tudo isso que o Paulo está falando aí, só que no seu ponto mais alto, ou seja, no seu ponto mais desenvolvido. Então, não vejo contradição entre uma coisa e outra. O problema é que o socialismo tem que estar cumprindo tarefas históricas que não são dos socialistas originais. A industrialização é tarefa histórica dos trabalhadores, é da burguesia. A educação em massa é tarefa da burguesia, não dos trabalhadores. A reforma agrária é a mesma coisa, ou seja, a China cumpre tarefas históricas que não seriam do Partido Comunista posto historicamente. O Partido Comunista tinha que gerar uma sociedade já desenvolvida, né? Uma base material já desenvolvida, e não a ser desenvolvida como aconteceu. Ou seja, o Marx previa que era a Alemanha e Estados Unidos, e a Alemanha e França, e aconteceu o socialismo na periferia, vamos dizer assim. Então não tem, vamos dizer assim, existem essas questões. Sobre o ser humano, outra coisa que pega muito no meu pé, porque eu sou marxista, leninista e nacionalista, né? Como que pode uma coisa dessa? Como que pode uma coisa dessa?
Eu acho o seguinte, o homem ele tem uma linha de evolução que é desde aquele homem da caverna, que o homem com o lobo do homem, aquela coisa do... Até chegar um momento em que a autoconsciência dele o coloca como ser de um lugar, vamos dizer assim. E no caso, hoje, o meu estado de evolução me coloca no Brasil, né? Ou seja, o ser brasileiro, né? E o internacionalismo, ele só vai ser passivo de ser algo racional, assim, algo palpável, na medida que os problemas nacionais não comportem soluções dentro das próprias nações. Ou seja, a técnica vai impondo, vamos dizer assim, limites a uma série de desenvolvimentos, né? Ou seja, eu sou brasileiro e eu quero construir, eu construir um sistema econômico superior no Brasil, eu vou estar dando uma puta contribuição ao mundo, vamos dizer assim, né? Então, eu concordo com você, Paulo. O socialismo não é a negação de nada disso, é outra coisa. É que as pessoas fazem uma ideia do Marx como pensador da questão social, né? Ou um ricardiano menor. Não, Marx não era isso. Marx era outra coisa. Enfim, é muito papo. Deixa eu fazer o agradecimento ao Rômulo, né? Enfim, obviamente pela oportunidade aqui de a gente falar e tal, especialmente do nosso curso de China, né? Que a gente abriu a inscrição até hoje por conta do ataque dos hackers, né? Mas só dizer que eu adoro o Jared Diamond, o Guns, Germs and Steel, acho que foi um dos livros mais legais que eu li na vida. Ele, inclusive, inspirou o César Hidalgo e o Ricardo Hausmann naquela metodologia da complexidade, né? Tem um paperzinho legal deles que eles fazem umas brincadeiras até usando o Guns, Germs and Steel. Para quem não leu, puta livraço, assim. E eu conhecia também o Collapse, né? Que é um outro livro que ele escreveu, em que ele explica o colapso das civilizações, mas não conhecia esse dos macacos. Você tem que ver. Teve um spin-off. Saindo dessa live, eu vou comprar o dos macacos. É maravilhoso. Fala do spin-off. É maravilhoso, porque ele tem um capítulo, quando ele fala das questões definidoras do homem, uma é o papel do sexo na humanidade, porque... E aí ele fez tanto sucesso esse capítulo que virou um spin-off, um livro. Mas se você ler esse Terceiro Chimpanzé, você não precisa ler, porque ele só deu uma aumentada, mas porque vende. É sexy, literalmente. É why sex fun? Por que o sexo é divertido? E aí ele mostra que, na verdade, né, evolutivamente olhando, a criança humana ela é a mais inútil, digamos assim, menos pode se cuidar quando nasce. Ela é a mais trabalhosa, uma das mais trabalhosas no reino animal para nascer, por isso até a taxa da mortalidade da mulher é altíssima, já que por causa da coisa da nossa cabeça crescendo e o cérebro crescendo, então era difícil, então a mortalidade era altíssima, e também a criação é muito complicada, então o sexo... recreativo, digamos assim, e não procriativo, era uma das coisas que podia manter aquela união, porque precisa do pai e da mãe, aquela criança inútil, precisa da mãezinha, tô falando da sociedade patriarcal, tradicional, com a qual a gente evoluiu até aqui, ok? Então, a mãezinha ficava lá cuidando das crianças e tal, e o paizinho saía pra caçar, coletar, etc e tal, né, na primeira hierarquia que surge aí, naturalmente, socialmente construída, não vou entrar nessa polêmica aqui hoje, mas aí precisava, então, dessa cooperação. Não sei, é uma hipótese, enfim, ninguém estava lá para ver se foi isso mesmo. Então, pela nossa cabeça ir crescendo, a massa encefálica crescendo, isso é tão difícil criar aquele animalzinho inútil quando ele nasce, precisava dessa cooperação, mas também, obviamente, que para manter unidos o homem e a mulher, tinha que ter uma coisa interessante e tal. E aí ele explica, por exemplo, tem um animal, eu nunca esqueci, tem um animal sensacional chamado Antequinos. Ele fala nesse livro, é um marsupial na Austrália, que ele copula só uma vez na vida, mas é a trepada mais épica, que são 36, 48 horas, e ele morre, obviamente, mas não, 48 horas de orgasmo, ele termina e morre, o macho morre, a fêmea fica lá com sêmen, então, mas assim, é uma das coisas incríveis, nesse livro do chimpanzé, ele se refere à obra que deu a fama a alguém que a gente conhece muito hoje em dia, pela questão política, que é o Noam Chomsky. Aí o Noam Chomsky eu já era fã das questões que ele fala, mas eu não sabia por que ele tinha ficado famoso lá nos anos 60, com a tese originalíssima dele, de como que surgiu a linguagem, porque é outro traço definidor, linguagem, comunicação, linguagem e tal. E aí isso, o Noam Chomsky era um gênio no terreno dele, depois expandiu a genialidade para outros lugares. Mas ele cita essa questão da linguagem, como é que surge, e se em outros animais tem algo parecido, mas assim, uma só sinalização. Então eu não lembro agora todos os definidores da humanidade, mas eu lembro que tem a xenofobia, a linguagem, tem a questão do sexo recreativo, não é só do homem, por exemplo. Só tem 3 animais na Terra que fazem sexo não procriativo. É o humano, o bonobo, lá, o da putaria, né, o outro nosso primo chimpanzé,
e os golfinhos, né, que são mais tão inteligentes, né, o terceiro animal mais inteligente e tal, que fazem isso também. Então, esse livro é sensacional, recomendo. Boa. Ah, não, inclusive, olha que interessante, nessa do por que o sexo é divertido, ele explica até evolutivamente por que, primeiro, né, há essa tendência à formação do núcleo familiar, então para criar aquele animalzinho inútil que nasce, porque senão ele morre, coitado. Mas ele explica também por que tem corno e corna, por que o pessoal... Ele explica evolutivamente a infidelidade. Então, ele fala que a relação monogâmica na espécie humana é uma cooperação competitiva. Porque você tem um incentivo para ter essa cooperação, para estabelecer o gene, você ficar... Né, a perpetuação genética, você ter aquele filhinho e cuidar dele, mas você também tem aquela tendência de querer espalhar sementes, né? Vão aumentar e tal, e você dá uma... Não ao ponto de ser pego no flagrante e acabar com o seu núcleo ali, mas aquela coisa disfarçada e tal. Ele vê outros animais que têm o mesmo tipo de comportamento. Então, sensacional esse livro, é muito maneiro. Muito maneiro. Elias, você já leu esse livro? Deixa eu fazer o registro que, tendo passado por 2 casamentos e 2 divórcios e ouvindo você falar, eu acho que realmente esse vai ser meu livro de leitura do fim de semana. Perfeito. É maravilhoso. Foi o livro que deixou ele famoso. Aí depois que ele fez o Armas de Armas, é de 87, salvo engano, o original. Elias. Não conheci o autor, mas tem minhas limitações culturais, né? É por isso que eu gosto do Paulo Gala, porque ele me completa nesse aspecto da cultura mais geral e tal, né? Então eu vou comprar esse livro com certeza. Esse cara é muito bom. O meu companheiro, ele leu o último dele, que era O Mundo Depois de Amanhã, comparando as sociedades, como tratam seus velhos, né? E ele é especialista, ele é biólogo evolucionista, Elias, então ele começou a ir muito a Papua Nova Guiné para fotografar os pássaros lá, aquele pássaro do paraíso e tal, que é lindo. Só que aí ele começou a conviver muito com aqueles melanésios e tal, que são assim, né? Onde você ainda tem últimos povos sem contato, na Amazônia, ali na fronteira brasileira com Peru, Bolívia e tal, e lá na Papua Nova Guiné. E aí ele começou a ver quase que, né, um choque cultural, né, de quase primeiro contato, e começou a ter umas noções assim meio etnográficas, de ver diferenças. E o Armes Germesiasso, que é esse dele, ele descreve a pedido de um melanésio desses ali, né, bem numa sociedade dita primitiva, que fala para ele, poxa, por que você, né, tem tanto bem material, mas é cargo, né, e até interessante, já conversamos aqui com o nosso caríssimo antropólogo Piero Lerner sobre, ele menciona isso no livro, e o Piero explicou que é mais complicado do que um ocidental consegue compreender, que é a história do culto da carga, porque quando lá depois da Primeira Guerra Mundial se torna um protetorado da Austrália, né, eles passavam aqueles aviões jogando comida do alto, panela, facão, falavam, esse pessoal é tudo pobre, miserável e tal, vamos dar mais uma doação. Aí a pessoa que não estava entendendo, olha, pô, mas só pode ser Deus, né, tá passando um pássaro, e joga uma coisa fundamental dessa. Aí, para pedir mais, ou para agradecer, eles construíam réplicas dos aviões de madeira, pegavam coqueiro e tal, e super bem feitas, é incrível, assim, o nível do artesanato, mas o Piero já explicou, é bem mais complexo isso daí, depois, ele já explicou no programa, mas enfim, mas aí, esse amigo dele, que era o melhor amigo, que era mostrar, ó, vai nessa trilha aqui que você vai encontrar o pássaro tal e tal, mas um dia andando na praia, e fala assim, poxa, por que vocês, brancos, têm tanto cargo? Por que vocês têm tanto bem material e a gente não tem nada? Aí ele fala que... Ele bota isso no prólogo, né? Aí ele fala... o livro, o Armas Germesiasso, é a tentativa dele de responder a pergunta do amiguinho dele lá, né? Espetacular. Deixa eu te falar. Eu vou ter que sair, porque minha filha tá me ligando aqui já, porque hoje é feriado, eu preciso cumprir aqui minhas tarefas, mas só de evidentemente, né? Aquela questão do o pai e a mãe precisam criar o filho aí evolutivamente, Paulo. Mas mas na verdade, no caso da minha filha, é mais amor profundo mesmo, porque a isso mãe aí. já não é mais uma trava, né, em relação a isso, né? Na verdade é uma coisa realmente amorosa, mas enfim. Te agradecer de novo, agradecer o Elias e a Eu não sabia, você não tinha me falado que a inscrição no curso estava aberta ainda, então está aberta até hoje. Isso, exatamente. A gente reabriu e colocou mais umas vagas lá. E, enfim. O link para o local do curso em que a pessoa pode fazer a inscrição tá no programa. Lá você entra em duploexpresso.com, tem um hiperlink no nome Paulo Gala, você vai entrar no site dele, o local para fazer lá no blog. A inscrição, exatamente. E na descrição do programa. Então para concluir, Paulo Gala, conversa por hoje. Não, é isso aí, só agradecer a vocês dois, é um prazer gigantesco poder conversar com vocês sempre, é uma conversa super erudita, né? Eu me lembro de coisas aqui que já estava
no porão do meu cérebro, né, que fazia, sei lá, 10 anos que eu não visitava essa ideia, né, então agradecer, porque é sempre um papo gostoso, interessante, e a oportunidade de conversar aí com seus ouvintes e nas suas redes, enfim, e colocar nossas ideias, falar do curso, mas enfim, falar das nossas ideias em geral, né. Maravilha, sempre que sua agenda permitir, as portas estão abertas aqui para essa sexta-feira de viagem. Sabe de onde sai, não sabe onde termina. Muito obrigado, Paulo Galo. E a gente vai se despedindo aqui do Elias Jabbour. Se quiser ficar mais tempo, fica. Eu já chamei o Gilberto. Eu digo mesmo que o Paulo, agradecer a oportunidade de falar com você aí, de furar um pouco a bolha, né? Exatamente. E obrigado pela força e voltarei com certeza, viu? Maravilha. Combinadíssimo, então.